Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às outras: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos nesse 32º domingo do tempo comum uma parábola muito importante, preciosa, para nos dizer de maneira muito direta, porque é assim que ela o faz, o que é a nossa vida, para onde nós vamos e o que devemos fazer para esse encontro com Deus que nos espera inevitavelmente a nós todos, mais tarde ou mais cedo. Muitos que nós conhecemos já nos precederam, já lá estão. Nós continuamos por aqui ainda. E como São Paulo dizia nesse instante na carta dele, aqueles que estão vivos não pensem que tem alguma vantagem em relação a quem já morreu. Ninguém tem vantagem em relação a ninguém. Todos nós temos esse encontro marcado com o Senhor. E ele nos apresenta a chamada parábola das 10 virgens. 5 eram previdentes, precavidas, e as outras 5 não estavam nem aí. E os 2 grupos foram ao encontro do noivo, foram à festa de casamento. Então essas jovens representam-nos a todos nós, tanto umas quanto outras igualmente. O noivo da festa é Jesus, para quem nós vamos ao encontro. As previdentes representam aquelas pessoas que se prepararam para o encontro com Jesus na morte, porque é na morte que nós nos encontraremos com Ele, e que se mantiveram vigilantes o tempo inteiro aqui na vida. Agora, é importante sempre a gente realçar que preparação é diferente de preocupação, e às vezes a gente confunde e identifica uma coisa à outra. Preocupação, como o próprio nome já diz, é ocupar-me antes do tempo. Preparação significa ocupar-me no meu tempo. Eu não estou lá na frente, nem lá atrás. Eu estou aqui e agora, olhando atentamente, vigilantemente, diligentemente a todas as demandas da minha vida nesse exato instante, nem à frente e nem atrás. A pessoa preparada é aquela que a qualquer momento, haja o que houver na sua vida, aconteça o que acontecer, ela está pronta para enfrentar. A pessoa preocupada, como está fora do seu tempo, nunca está preparada para nada. Como ela está preocupada com o que vai acontecer lá na frente, e o que lá na frente ainda não chegou, nada feito. Como ela está amarrada a alguma coisa que aconteceu no passado, e como isso já passou, não existe mais, é só um traço na sua lembrança e no seu sentimento, também nenhuma vantagem há aí. Preparação é o que Jesus Cristo pede de nós.
E para estar preparados, precisamos ser vigilantes, manter-nos acordados, despertos, atentos. Algumas virgens dormiram, outras mantiveram-se acordadas, despertas. As que dormiram, naturalmente, perderam a sua viagem. Como é difícil a gente se manter vigilante. Não é uma tarefa fácil. Dizem que todos os vigias dormem. Eu já comprovei algumas vezes. É um sono bom, porque ninguém é de ferro. Até a meia-noite a gente vai lá, com os olhos bem abertos. 1 hora já precisa de um cafezinho. Às 2 horas, mais outro café. Às 3, 3h30, 4 horas, não tem café que dê jeito. A gente está sempre uma cochilada. E às vezes é nessa hora que o ladrão chega e nos pega desprevenidos. É muito difícil a gente manter a postos a atenção da gente. Tem aquela história de um vigia de uma empresa, uma pessoa rica, e o vigia estava lá, e o patrão passou antes, lá no comecinho da noite, dizendo: passei aqui só para ver se está tudo bem. Está tudo bem aqui, senhor, pode deixar comigo. Ele disse: pois eu vou pegar um avião agora e vou viajar. O avião sai agora às 11 horas, estou indo para o aeroporto. Quando foi lá para as 10 horas da noite, o telefone celular do patrão tocou, era o tal vigia. E disse: senhor, olhe, eu quero dizer uma coisa, o senhor não viaje não entre nesse avião, porque eu acabei de sonhar que esse avião caía e o senhor morria. E ele agradeceu muito, não foi a viagem, confiou na visão daquele vigia. O avião de fato sofreu um acidente. Mas no outro dia de manhãzinha ele foi lá, lhe agradeceu e lhe pôs para fora do trabalho. Porque se você sonhou, estava dormindo. E no seu posto não é para dormir. A gente sempre perde quando dorme, mesmo que ganhe algum elogio muito pontual. Isso é importante para a gente. As jovens imprevidentes, eu acho que elas nos interessam mais. Gente boa interessa a gente, mas vocês também deveriam se interessar por gente ruim. E vocês sabem do que é que eu estou falando. Porque às vezes a gente quer escolher só quem é bom, na perspectiva da gente, no crivo da gente, na avaliação que a gente faz. A gente vai selecionando, aquele lá eu quero distância, não quero nem encontrar. Agora aquele ali não, é gente boa, faço de tudo para estar com ele. Uma vida vivida só ao lado de gente boa não é vida completa. A vida tem que ser vivida ao lado de todas as pessoas. Algumas nos vão agradar, outras nem tanto. Outras terrivelmente nos vão decepcionar. Nos vão fazer com que o dia não sirva para nada. Mas delas também nós precisamos. Nada nem ninguém nesse mundo foi posto diante de nós por acaso. Tem uma história por trás, tem uma intencionalidade divina comandando todas as presenças que a vida coloca em nós. E é preciso estar atento, atender a esse apelo da diversidade, acolher tudo isso na sua pluralidade e crescer com tudo isso. É importante que tenhamos essa atenção. Então, quais são os erros dessas 5 jovens imprevidentes que nós podemos evitar para não cometermos também na nossa vida? E eu passo rapidamente por eles. Primeiro, deixar para fazer as coisas certas só no final da vida. De vez em quando a gente tem essa tentação. Porque a gente pensa que o final da vida é quando tiver mais de 90 anos. E às vezes o final da vida está muito perto da gente. Pode ser com 30, com 40, pode ser até antes disso, como é para muita gente. Então a gente deixa para fazer a coisa certa quando tiver mais velho, quando tiver supostamente mais perto de morrer, quem sabe inválido, sem muita energia, sem muita força. Já não dá mais para gozar as coisas que a gente gozava antes. Agora sim, agora é a hora da igreja, é a hora da oração, é a hora de alguma caridade. É hora de visitar que a gente não visitou, pedir alguma desculpa ou perdão a alguém, refazer um pouquinho e recosturar aquilo que é o retalho da nossa existência. E aí pode ser tarde demais. Podemos encontrar, como no caso da parábola, a porta fechada.
porque a vida não é um jogo que se define no final. E nós que assistimos de vez em quando algum jogo de futebol, sabemos que muitas partidas estão em 0-0 ou empatadas no outro placar, e no último minuto do segundo tempo, já nos acréscimos, ou na prorrogação, aí alguém faz o gol e decide a partida. A nossa vida não é assim. É uma obra que se constrói diariamente. A decisão é cotidiana. A edificação é instantânea. Toda hora, todo instante, ela acontece. E isso significa o que para nós? Que nós devemos ter, e eu acho que a qualidade mais importante que nós precisamos desenvolver em relação ao tempo, é adquirir o que eu chamo um certo senso de urgência, que a gente não tem urgência para nada. Às vezes para fazer o que não é devido a gente tem, mas de um modo geral para aquilo que é bom, a gente não despertou esse senso de urgência. E significa o quê? A nossa capacidade de agir prontamente quando uma oportunidade se apresentar à nossa frente. Uma boa oportunidade. Para isso é preciso preparo, porque como diz o filósofo, sorte não existe, sorte é quando o preparo encontra oportunidade. E para uma pessoa preparada, tem sempre muita oportunidade. Para uma pessoa despreparada, nunca aparece oportunidade. Então é preciso que a gente se prepare o tempo inteiro. Precisamos estar sempre à altura da vida, venha ela como vier, seja ela como for. Precisamos apresentar-nos a ela, ser dignos dela. E ao mesmo tempo, fazer por merecê-la em cada episódio, pequeno, médio ou grande. Toda hora a gente tem que perguntar para a gente, eu estou à altura da vida, da minha vida, do que está acontecendo nela agora, da morte da minha irmã e da dor que isso me causou, da separação, quando meu marido me deixou, do meu filho que foi embora de uma hora para outra porque passou num concurso que ninguém esperava que ele passasse, e ele está agora exatamente do outro lado do mundo. Eu estou preparado para a vida quando ela vai querendo preparo de mim ou não? Eu estou num porto seguro, naquela tranquilidade, naquele comodismo, achando que a vida vai ser sempre desse jeito, sob o meu controle. Então estar preparado é muitíssimo importante. Certa feita, um discípulo perguntou ao seu mestre, mestre, o que é que a gente vai encontrar na outra vida? Aquelas perguntas capciosas que, vez por outra, faziam também a Jesus Cristo. E o que é que o mestre disse para ele na sua essencial sabedoria? Provavelmente nós vamos encontrar lá o que nós levarmos daqui. E eu diria, nós podemos encontrar na outra vida aquilo que levarmos daqui, somado àquilo que Deus, na sua imensa graça, tem reservado para nos dar. Só que a parte de Deus não cabe a nós, não está no nosso controle. Cabe a nós fazer a nossa parte, levar alguma coisa daqui. Isso passa pela vigilância, passa pelo bom uso do tempo, passa por esse senso de urgência, passa em não deixar passar em brancas nuvens as oportunidades que vão batendo à nossa porta. Passa por construirmos cotidianamente esse futuro eterno que pertence a Deus, mas também por Ele nos foi dado alguma margem de manobra. E essa margem a gente tem que manobrar. Como dizia o poeta, o que se leva da vida é a vida que se leva. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Que é exatamente isso que nós vamos ter para levar para Deus. Muitos de nós fracassaremos, chegaremos lá de mãos abanando, sem nada para oferecer. É preciso começar, nesse senso de urgência, a criar outras condições. Tem aquela história do louco que eu já contei para vocês diversas vezes aqui, que escrevia uma carta lá na cela dele, já à noite, passou o médico para fazer uma vistoria, para ver se estava todo mundo nas suas celas, viu aquele rapaz acordado escrevendo ali tranquilamente, perguntou, o que você está escrevendo uma hora dessa? Uma carta. Que bom, meus parabéns, viu? Coisa boa. Fico muito feliz com isso. E essa carta é para quem? É para mim mesmo. Maravilhoso, bom mesmo.
E o que é que tem nessa carta? Ele disse, eu não sei, eu não recebi ainda. Eu gosto dessa história porque ela serve muito ao que eu quero dizer para vocês. A vida, a nossa vida, é como uma carta que a gente escreve para a gente mesmo. Todos os dias umas letrinhas a mais, umas linhas a mais, umas historiazinhas, uns acontecimentos a mais. Para que um dia a gente receba de forma definitiva na eternidade. E aí vamos contemplar o conteúdo total, integral dessa carta. O que é que a gente está colocando lá? O que é que a gente vai ler, afinal de contas? E essa leitura não sou só eu comigo próprio, sou eu diante de Deus. É uma leitura conjunta, tete a tete. É preciso pensar nessas coisas. Qual é o outro erro dessas virgens imprevidentes? É acreditar que o nosso dinheiro pode comprar o óleo da salvação. Não tem problema, a gente não está ligando para isso agora, mas tem dinheiro aqui e na hora H o dinheiro resolve tudo. Tem muita gente que ainda pensa com esse equívoco. Elas até que compram o óleo, saem e o compram, mas já não serve para nada. A porta já está fechada. O dinheiro delas, o óleo delas, a riqueza delas, não lhe serviu no momento mais importante, crucial e determinante da vida delas. Dinheiro nenhum serviu. Dinheiro nenhum nos serve para comprar o que realmente é fundamental. Os valores mais importantes da vida, felicidade, plenitude, paz, o dinheiro não compra. O que o dinheiro nos pode oferecer, e isso é uma coisa inquestionável, é um certo número de conforto. Isso sim. Mas isso está longe de ser felicidade. Está longe de ser sentido de vida, plenitude de vida. Precisamos também estar atentos a esse erro. Terceiro erro cometido por essas virgens imprevidentes, confiar que os outros nos vão salvar. Vão fazer por nós o que nós próprios fomos incapazes de fazer. Confiar demais no taco das pessoas, na amizade, no amor que elas têm por nós, na dedicação, no sacrifício que fazem por nós, porque assim o fizeram durante muito tempo. As jovens imprevidentes, elas pediram óleo, quando viram que não tinham mais óleo, pediram óleo às suas companheiras, estavam ali com elas, no mesmo barco, na mesma estrada, e certamente vão nos dar, vão nos ajudar. E o que é que as companheiras disseram? De jeito nenhum, está fora de cogitação. Esse óleo é apenas o nosso óleo. Não dá para dividir com vocês. Ou seja, nós somos chamados a dar conta daquilo que é da nossa conta. E tão somente. A sermos responsáveis por nossa própria vida. Isso nos faz questionar, por exemplo, a herança. Pessoas, pais e avós que lutam a vida inteira, não fazem mais nada a não ser juntar algum patrimônio para deixar como herança para os seus netos e seus filhos. Uma bobagem. Às vezes a gente quer ajudar os filhos assim, e aí deixa de mão beijada uma riqueza às vezes considerável na mão deles. Como eles não foram preparados para aquela riqueza. Não tem o menor senso de responsabilidade, porque nós não demos a eles a oportunidade de conquistarem isso, que era o essencial. Eles em 2 dias colocam tudo a perder. Às vezes é um patrimônio tradicional que vem do tataravô, passou pelo bisavô, depois chegou no avô, todo mundo conservou. Aí depois chegou no pai, e o pai passou para o filho, e o filho não tem nada a ver com aquilo. Não liga a mínima para a tradição da família, para o nome da família, e destrói tudo. Se tivermos de deixar alguma herança para os outros, que dependem de nós por algum momento da nossa vida, deixemos aquilo que é imaterial. Dom, talento, aptidão, profissionalismo, capacidades, ensinamentos, educação. Isso sim. Se eles quiserem, deixemos nas mãos deles. E que eles façam da vida deles, com as suas próprias pernas, com a sua própria cabeça, seu próprio entendimento e a sua liberdade, que é o dom mais importante depois do dom da vida, façam o melhor com aquilo que Deus lhes deu desde a origem e que nós de alguma forma colaboramos para que eles crescessem com isso.
Esse é um parênteses importante que cabe muito bem dentro desse erro de achar que os outros nos vão salvar no final das contas. Não vão. Há coisas na vida que ninguém pode fazer por ninguém. Ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos. São coisas intransferíveis. Ou eu faço, ou ninguém faz. Meu pai contava aquela história do homem que morreu e foi para o julgamento. E lá, ele chegou a hora dele, tinha lá um querubim, a mesazinha direitinho no computador. Ele disse, muito bem, como é seu nome? Ele deu o nome completo, puseram o nome dele lá. E o querubim olhou para ele e disse, eu lamento, mas seu nome não consta aqui na lista. Ele disse, não é possível, meu nome está aí, com certeza. Pode olhar direitinho. Ele olhou de novo, não, infelizmente não consta. E ele disse, olha, põe aí o nome da minha mulher. E aí ele pôs o nome da mulher e disse, o nome da sua mulher está aqui. E por incrível que pareça, tem uma curiosidade. No nome da sua mulher aqui na frente tem 2 vagas, mas no seu não tem nenhuma. Toda vaga que a gente consegue é para a gente mesmo. No céu não dá para a gente conquistar a vaga para o marido, para a mulher, para o filho querido, nem para o neto, nem para ninguém. Somos nós e nós. E Deus não nos vai perguntar, acredito eu. Olha, como é que está lá? E aí, seu filho, está tudo bem? E seu marido, deixou aquele problema tal? Não. Quando a gente estiver diante dele, perguntar, e você, o que é que fez da sua vida com aquilo que eu lhe dei? E nós temos que nos virar na resposta. Quando chegar o marido, ele pergunta, e você, o que é que você fez da sua vida com aquilo que eu lhe dei? Inclusive, quando diz com aquilo que eu lhe dei, conta com a esposa. Com aquilo que eu lhe dei, conta com o esposo, conta com tudo. Como é que eu vivi os meus dias? Como é que eu construí a minha eternidade? Como é que eu construí a minha salvação? Deixei para decidir no último minuto do jogo da vida. 4º erro das virgens imprevidentes é aproximar-se de Deus, chamar por Deus só em última instância, quando estamos em apuros. Nós conhecemos um pouco essa história, porque de vez em quando se passa conosco. Quando está tudo normalzinho, tudo bem, a gente nem se lembra dele. Mas quando vem uma coisa inoportunamente, que nos puxa o tapete dos pés, que parece que a gente não está mais encontrando sentido em nada, aí Deus se apresenta diante de nós. Nós o buscamos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, disseram as virgens. O que é que responde o Senhor? Eu não conheço vocês. Eu nunca vi vocês na minha vida. Nunca vi. Se agirmos assim, Deus nos dará apenas essa resposta. Isso tem lógica, veja só. Se eu passo toda a minha existência afastado, distante de uma pessoa, imaginemos uma pessoa comum, me escondendo dela o tempo todo, é natural que ela também não me conheça. Eu não me dei a conhecer a ela. E é isso que a gente faz com Deus. Então Deus está apenas dizendo a verdade. Eu não lhe conheço, eu nunca lhe vi fazendo qualquer coisa que me pertença. Absolutamente. E não adianta a gente gritar e apelar. Não, Senhor, eu fiz isso, eu tive numa missa, eu rezei, eu participei disso. Talvez seja muito pouco. Continuaremos ilustres desconhecidos. Então, para que isso não nos aconteça, apresentemo-nos a Deus, aqui e agora. Convidemo-lo para que Ele faça parte dos nossos dias. Evitemos o erro de viver como se Ele não existisse de maneira alguma. Demo-nos a conhecer e seremos conhecidos. E assim, na hora que batermos na porta, a porta se abrirá. Porque é alguém que eu conheço. A gente não abre a porta da gente, via de regra, para quem a gente não conhece. Mas para alguém de casa, a porta fica só encostada. E a gente pode entrar a hora que quiser. É essa intimidade que a gente tem que construir na relação com Deus. Ou seja, se estivermos atentos a Deus e formos capazes de atendê-lo agora, quando Ele precisa de nós, porque Ele precisa de nós para fazer a sua obra, Ele não tem perna nem braço, vai ter que usar os nossos, nem coração Ele tem, está usando o nosso, nem cabeça para pensar Ele tem,
quis usar a nossa. Então, se nós formos capazes de atendê-lo quando ele precisou de nós, ao longo da nossa vida, com certeza, na hora que nós precisarmos dele, e essa hora vai chegar para todos nós, ele prontamente nos atenderá. Preparemos-nos para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.